Amados irmãos e irmãs, existe uma certa dificuldade da nossa parte em quando fazemos uma experiência muito nova de algo assim que nos impacta muito, de preferência do ponto de vista positivo, a gente tentar contar aquela história para uma pessoa, tentar colocar a pessoa dentro da experiência que nós fizemos. Isso acontece de forma um pouco mais exótica quando se trata de uma criança tentando contar uma experiência que ela fez que impactou muito ela de forma positiva, né? Não sei, se pega uma criança aí que nunca foi num circo, leva ela para um circo, e a criança chega lá e ela vê um monte de coisa, né? Ela vê palhaço, ela vê o Globo da Morte, ela vê os trem, e aí depois conta, o que você viu lá? Ah, tinha um cara que veio assim, pum, ele explodiu, e veio... Então assim, a criança vai tentar fazer um monte de coisa para tentar te ajudar a entender o que ela viveu. Mas ainda assim, provavelmente, você não vai conseguir entender tudo, certo? Essa foi a experiência que São João fez antes dele escrever o Apocalipse. Então a gente precisa entender, quando a gente estiver lendo o Apocalipse, que São João viu o céu antes de falar o que ele estava falando ali. Então, como você descreveria aquilo que depois foi dito que os olhos não viram, o coração não sentiu, os ouvidos não ouviram? Então, como você descreveria Deus depois de vê-lo? Como que você descreveria os anjos, os santos? Então, assim, não tem jeito, não tem como. Nós não fazemos ideia do que é. Mas São João, tendo essa experiência mística de contemplar o céu, ele tenta descrevê-la de forma figurativa, metafórica, em imagens, para ajudar-nos a ter uma pequenininha noção do que é. Mas é o que tem para hoje. Então ele tentou fazer da melhor maneira possível, né? Então o Apocalipse é uma tentativa de descrever o indescritível, de tentar fazer-nos enxergar aquilo que somente enxergaremos no final da história, se escaparmos, né? E nessa descrição então de São João, nós ouvimos hoje, no capítulo 7, um trecho, que ele fica assim um pouco perdido no contexto, se a gente antes não tentar recordar o que vem um pouquinho antes, no capítulo 6. No capítulo 6 do Apocalipse de São João, é narrado para nós, através de João, um pouco do prelúdio do final da nossa história ali. O que vai acontecer para acabar tudo, né? Tem alguns termos que só da gente falar a gente lembra, porque foi tema de muito filme, muita coisa, até de filme da Marvel já apareceu essas histórias já, né? Mas ali no capítulo 6 apresenta então os chamados selos que serão quebrados. Os selos é a metáfora de São João para mostrar algumas tragédias cósmicas que vão acontecer, né? Então são 7 selos. E aí São João vai narrando, né? Quebrou-se o primeiro selo, aí aconteceu isso. Aí quebrou outro, aconteceu isso. Aí quebrou outro, aconteceu isso. Aí no meio da quebração de selo, aparecem 4 cavaleiros. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, que segundo a Marvel, um se chama Morte, outro Fome, outro Guerra e outro Peste. Mas é invenção da Marvel. O único que tem nome é o Morte, que São João escreve. Os outros a gente não sabe o nome, só sabe que os cavalos é colorido. Aí aparecem esses 4 cavaleiros do Apocalipse e o negócio vai ficando feio. E aí você vai lendo e vai ficando naquela vontade. Pronto, vai abrir o último selo, o 7º selo, né? Agora vai cair a casa, o que vai acontecer? Aí São João para de falar. Aí ele faz uma pergunta retórica, né? Mas diante de tanta loucura, de tanta tragédia, quem vai conseguir ficar de pé? Quem vai aguentar? Vai cair todo mundo, vai morrer todo mundo. Aí São João para de falar dos selos e escreve o capítulo que nós ouvimos. E o capítulo que nós ouvimos é a resposta à pergunta de João. Quem ficará de pé no final? Quem vai aguentar? Quem vai escapar? Aí o capítulo 7 começa a descrever, né? A misericórdia de Deus, onde Deus diz, antes que acabe tudo, antes que a casa caia, vamos marcar os escolhidos. Vamos marcar na fronte deles, na testa, para que assim, eles estando marcados, eles possam permanecer de pé no final. E todos que não forem marcados, vão cair, vão se perder. Essa ideia da marca, ela aparece 3 vezes na Sagrada Escritura. Ela aparece no Êxodo,
antes da Páscoa, quando antes do anjo exterminador passar pelo Egito e matar todos os primogênitos, algumas casas haviam sido marcadas nos portais com o sangue do Cordeiro. Então essa é a primeira seleção com marca na Sagrada Escritura. O sangue do Cordeiro marca as casas onde a morte não vai atacar. Depois no livro de Ezequiel existe uma segunda marca, parecida com essa de Apocalipse. Então ali o profeta também tem uma visão meio de fim de mundo, onde se diz que antes de que todos sejam ceifados, vamos marcar a fronte dos escolhidos. E por último, agora no Apocalipse, vem de novo essa história. Vamos marcar a testa do pessoal, porque senão, a hora que a gente não vai saber quem que o podão vai pegar, né? Então 3 vezes essa ideia se repete. Essa ideia é perigosa, se você não tentar entender o que está por trás dela. Porque quando a gente pensa em uma autoridade que vai estar nos marcando, então a gente pode tirar uma conclusão errada, fazer um pressuposto errado, de que a nossa parcela de participação na história de salvação e na nossa santidade é passiva. Não existe esforço da nossa parte. Houveram heresias protestantes, como por exemplo a calvinista, que Calvino, com essa ideia meio doida de predestinação, chegou à conclusão de que Deus escolheu algumas pessoas para ir para o céu. E escolheu algumas pessoas para não ir para o céu. Então você tem que dar sorte de saber se você foi escolhido ou não. E o critério de escolha dele era muito legal, né? Quem está bem na vida foi escolhido, quem se lascou na vida não foi escolhido. Então quem tinha dinheiro, Deus estava abençoando, quem não tinha, Deus estava lascando. Então assim, essa ideia de predestinação ela é muito perigosa. Esse negócio de que Deus vai marcar alguns é muito perigoso. Porque então o que eu preciso fazer? Eu só preciso ser marcado, eu só preciso tomar uma marquinha na cabeça. E aí eu escapo. E a Sagrada Escritura, quando ela é olhada no todo, e não apenas fragmentos, a gente percebe que é uma imagem que está nos dizendo algo, mas que não está nos dizendo tudo. Sim, hoje nós celebramos os santos que foram marcados. Sim, hoje nós celebramos aqueles que venceram a batalha que nós estamos lutando. Sim, nós hoje celebramos aqueles que nos precederam no céu. Mas eles não chegaram no céu porque eles foram simplesmente escolhidos por Deus para estar lá. Não. Se fosse isso, nós precisaríamos chegar à conclusão de que o nosso Deus não é bom. De que o nosso Deus não é amor. De que o nosso Deus escolhe alguns para amar e alguns para ferrar. Então, assim, que Deus é esse? Não é o Deus que eu resolvi abrir mão de tudo para segui-lo. Então, os que estão no céu estão, sim, porque Deus escolheu-os para estar. Mas a questão é, não existe ninguém que Ele não escolheu. Ele escolheu a todos. O próprio Cristo, quando dá a vida por todos. Mas a questão é que a salvação e a santidade exige uma ação de Deus, mas exige uma resposta nossa. Não é tão difícil olhar isso na imagem da marca. Tudo bem, no Êxodo, em Ezequiel e no Apocalipse, alguns foram marcados e outros não. Não é porque os que não foram marcados não foram escolhidos, mas é porque os que não foram marcados não quiseram a marca. Não se deixaram marcar. Então, por isso, essa imagem da marca, ela precisa nos ajudar a entender que a participação de Deus nela é fundamental. O que Deus quer nos dar com essa marca, e nós sabemos que ela é apenas uma imagem muito discreta do próprio batismo, dos próprios sacramentos, né? O que Deus quer nos dar com os sacramentos, nós nunca conseguiríamos com as nossas próprias forças. Nós nunca conseguiríamos nos tornar filhos de Deus pelas nossas próprias forças. Nós nunca conseguiríamos o perdão dos nossos pecados com as nossas próprias forças. Nós nunca conseguiríamos nada da graça com as nossas próprias forças. É Deus que nos dá. Mas ao nos dar, Ele espera de nós uma resposta. Uma resposta de acolhida. Uma resposta de comprometimento. Então, por isso, os santos que hoje nós celebramos nos céus, e hoje não é uma festa sumária,
que a gente, ao longo dos anos, a gente vai celebrando os santos, né? A gente celebrou Santa Teresinha agora em outubro, celebramos São Pedro e São Paulo em junho, vamos celebrar São Carlos agora nesse mês de novembro, tivemos também São Vicente em setembro. Então, no dia de novembro, vai que a gente esqueceu algum, a gente junta tudo e reza uma missa para todo mundo, né? A missa de todos os santos. Não são estes que nós estamos celebrando hoje, só. Nós estamos celebrando hoje todos. E a maioria deles são anônimos, nós não sabemos quem são. Os santos que nós estamos celebrando hoje estão na nossa história. É a nossa família. Então, nós temos, aí talvez você já tenha seus pais falecidos, seus avós falecidos, seus bisavós falecidos. Se ninguém aí for tataraneto de Matusalém, também até o tataraneto já morreu. Então, assim, tá, e aí, o povo da sua família? Para onde que esse povo foi? Eles morreram. Você acha que a sua família é tão lascada que foi todo mundo para o inferno? Não é possível, Deus me livre. Que família do cão é essa? Não tem, né? Hoje não tem, né? Ao menos um ou outro aí deve ter escapado, né? E se escapou? Não, padre, mas o povo lá de casa, às vezes é tudo mais ou menos. Eles devem ter tudo ido para o purgatório. Mas não é possível, tanto de missa que já ofereceu para eles, deve ter escapado aí. E se escapou do purgatório, foi para onde? Para o céu. E se está no céu, é o quê? É santo. Não se está no céu sem alcançar a santidade. Então, hoje nós estamos celebrando as pessoas da nossa história, que como nós aqui nessa vida, lutaram. Não só foram marcados, mas se deixaram marcar. Se deixaram ser alcançados por Deus. E se comprometeram. Fizeram as escolhas acertadas. Por isso a festa de hoje não é um olhar para eles. É um olhar para eles e um olhar para nós. É um olhar para eles sentindo assim, nossa, que legal, dá para ir. Mas é um olhar para nós, pronto, agora é minha vez. Agora está na hora. Agora sou eu que tenho que me comprometer. E parar com essa ideia de que dá para ser santo na passividade, na tranquilidade, não fazendo nada, sendo assim, igualzinho todo mundo. Você acha que todo mundo? Não, todo mundo não vai escapar, não. Vai ficar uma galera rodada. Mas então a santidade exige um comprometimento da minha parte, onde eu sigo exatamente aquilo que Cristo propõe. Por isso que o evangelho de hoje são as bem-aventuranças. É olhar ali o programa de Jesus. É olhar ali quais são as virtudes que eu preciso exercitar. Essa simplicidade, a pobreza, essa mansidão. Tudo isso é o projeto ali que Jesus revela dele, para que nós o imitemos. Para que assim nós também então façamos da nossa vida, não uma ideia de que eu já fui batizado, eu já vou na missa, eu confesso de vez em quando, tô ok, tá legal, vai dar. Não sei se vai dar, não sei. Se algum dia você se convencer de que está tudo ok, de que já está garantido, então coloca as barbas de boi, que pode ser que você já está pegando a ladeira descendo. Então não, essa convicção de que é exigente, essa convicção de que é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Exige de nós então um comprometimento. Então, por isso hoje, amados irmãos e irmãs, né, vamos voltar esse nosso olhar para o céu, né? Na parte da manhã nós estávamos celebrando os fiéis defuntos, né? Então todos aqueles que morreram e foram bons, mas não foram perfeitos. Não alcançaram a santidade em vida aqui nessa terra. Mas foram bons, alcançaram aí o purgatório, né? Então, estão lá amargando no purgatório para ver se escapa para o céu. Nós hoje rezamos por eles. Você deve ter ido no cemitério, deve ter feito a sua reza, deve ter capinado lá o túmulo, né? Porque o pessoal adora capinar túmulo no dia de finados. Os outros achar o túmulo bonito, né? Ninguém vai precisar capinar meu túmulo. Porque eu vou ser enterrado lá no seminário diocesano e lá não tem capim. Pelo menos onde estão os defuntos, né? Mas assim, o povo vai no cemitério, arranca os capim, coloca umas flores bonitas, lava, né? Eu fico dizendo, tá. Eu vou no cemitério com uma certa frequência, infelizmente. Eu não fico reparando se os túmulos estão sujos, né? Não sei se vocês reparam essas coisas, né? Mas tá, hoje a gente fizemos a nossa parte, né? Já ajeitamos os capim, colocamos as rosas, acendemos as velas, lavamos os túmulos, rezamos por eles, tudo bem, né? Então hoje de manhã rezamos por eles. Mas agora à tarde, amanhã, durante todo o dia, nós não vamos mais pensar neles. Nós vamos pensar neles, os que alcançaram a santidade. E olhar para eles com esse desejo, né? Nossa, eu também posso, né? Bonita a igreja, como ela organiza toda a salvação em 2 dias, né? Então, no dia 2, finados, a gente reza pelos defuntos, os que foram salvos, mas não foram santos, né?
Depois, no dia 1º, né, que agora para nós acabou sendo dia 3, porque é dia 1º, mas a gente joga para o domingo seguinte para todo mundo participar, a igreja celebra os santos, né? Aqueles que não só foram salvos, mas alcançaram a santidade, né? Então, todo o purgatório é celebrado no dia 2 de novembro. Todo o céu é celebrado no dia 1 de novembro. E o que a gente celebra dia 31 de outubro? Todo o inferno. A gente tem que celebrar o capeta também, né? Pelo amor de Deus, né? Então, os santos no dia 1º. Os salvos no dia 2. No dia 31, dia das bruxas, invenção satânica, tá? Pessoal que gosta de vestir de capeta e sair pelas ruas, tá? Coloca as barbas de moi, tá? Porque a celebração dos dias das bruxas é a inveja copiosa de Satanás para ter uma festa para o inferno, tá? E é essa, dia 31 de outubro, beleza? Halloween, então, por favor, tá? Não inventa essas festinhas para seus filhos, beleza? Ok. Mas não hoje que nós sejamos capazes de olhar para o céu e celebrar os nossos santos, mas celebrá-los com esse desejo de que nós também somos capazes, de que nós também podemos alcançar essa santidade. É o desejo de Deus para nós, é o que Ele quer para nós, mas Ele não vai fazê-lo para nós. Ele pode, mas Ele não faz, porque não teria sentido se Ele fizesse, sem a nossa parceria. Santo Agostinho tem uma frase fantástica onde ele diz, falando de Deus, né? Que criaste-nos sem a nossa ajuda, mas não nos salvarás sem a nossa ajuda. Então, para nos criar, Deus não pediu ajuda e nem nos perguntou nada, não pediu nossa opinião. Mas uma vez criados, nós não podemos ser salvos sem a ajuda dele. E muito menos alcançar a santidade. Então peçamos a Ele a graça de que o nosso coração não se esmoreça diante da mediocridade e achemos que na passividade de uma marca poderemos alcançar o céu, mas não. Mas é com o desejo de se deixar ser marcado por Deus. E essa marca não acontece num momento da nossa vida. Ela demora uma vida inteira para ser plasmada na nossa história. Então aproveitemos cada oportunidade, cada momento que Deus nos dá para experimentar essa marca. E nós também alcançarmos não só a salvação, ótimo, maravilha, mas acima de tudo, a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.